noite. Vocês viram como eu sou importante, eu uso 2 microfones, né? Nós estamos gravando as palestras, divulgando elas no YouTube, no Facebook, então a gente convida a todos, quem tem a disponibilidade, quem pode, dá uma olhadinha lá no YouTube, assiste, vê se gostar, curte, compartilha, nos ajuda na divulgação, né? E a gente fica bem agradecido com isso. Também recadinhos, nós estamos iniciando esta quarta-feira o grupo de evangelização das crianças. Se alguém tiver criança já alfabetizada que gostaria de participar, conhecer um pouco mais sobre as coisas do espiritismo, da moral cristã, a gente convida. E nós vamos ter a honra de estar recebendo agora, no início do mês que vem, um seminário que será realizado na URI, dia 5 de abril, no Salão de Atos, aquele abaixo da biblioteca, sobre saúde das emoções. Um pessoal vem de fora, da AME Serra Gaúcha, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. O pessoal vem trazer uma abordagem um pouco diferente, uma parte bem científica sobre as questões das emoções e como a gente se relaciona com ela. Tá? Então a gente pede para que quem tem interesse se inscreva, e as vagas são limitadas. E já daí na sexta-feira, antes, no dia 4, o Dr. Carlos Eduardo Durgante vai fazer uma palestra para nós aqui no Polo, tá? Com o tema sobre a maturidade, tá? Sobre o envelhecimento, sobre as nossas perspectivas de futuro. Dados os recados, vamos fazer uma oração? Amado Pai, querido Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham nesse instante, que possamos ser agraciados com as mensagens entendíveis sobre a nossa materialidade, sobre a nossa forma de conduta na vida, para que possamos acelerar o nosso passo de desenvolvimento espiritual rumo ao seio do nosso querido Deus, Pai. Que possamos fazer parte da corrente de oração, destinando as nossas energias para o que os trabalhos e de socorro ocorram. Vamos dar então por iniciado esse nosso momento de conversa, agradecidos, dizendo que assim seja. Muito bem, então, meus amigos, hoje o nosso tema é vivendo na erraticidade. Faz-se importante a gente ter variar alguns pontos. Você sabe o que é erraticidade? O que a gente compreende por erraticidade? Erraticidade é aquele período em que o espírito vive entre uma encarnação e outra. Então, a nossa vida no plano espiritual, fora da matéria, enquanto a gente necessita de encarnações. Enquanto a gente necessita nos preparar, testemunhar, para que a gente possa evoluir. Certo? E o que é que nos preocupa nessa questão de erraticidade? Ficou claro esse conceito do período? A nossa maior preocupação com relação à erraticidade, nós, seres humanos, é o que a gente faz quando chega lá. O que é o nosso conceito de vida após a morte? Geralmente, por uma questão cultural, a gente acredita que a vida após a morte é, como diria um grande expositor espírita, estudioso Carlos Bacelli, seria a vida melhor que qualquer espírito, qualquer ser humano pode ter. Veja bem, nós morremos, chegamos no plano espiritual. Ao adentrar no plano espiritual novamente,
segundo os conceitos básicos que a gente tem na nossa mente, a gente não precisa trabalhar, não é isso? Nós vamos dormir um sono eterno. Pouco bom a gente não precisar trabalhar. A gente não precisa estudar. A gente não precisa se alimentar. A gente não precisa ter convivência com o nosso semelhante. Pois basta alguns predicados, alguns vão para o céu e outros vão para o limbo, para o inferno ou para o purgatório. É um conceito muito interessante, muito bom. Eu, particularmente, acho que seria muito bom. Vocês não acham? A gente sofreu aqui, penou, fez o que fez, desencarnamos e está tudo tranquilo. Só que é um conceito um pouco pequeno pela grandeza nossa de seres filhos de Deus. Então, quando a gente desencarna, a gente come, a gente trabalha, a gente ama, a gente sente raiva, a gente tem desejos, a gente se realiza e a gente em plenitude resolve voltar para a Terra. Aí a gente pergunta, mas a gente come? Sim, a gente come. Não essa matéria que a gente tem, não essa coisa pesada, mas a energia que a gente precisa para maturar. A gente ama? Claro que a gente ama. Se tiver a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, que é mais fácil a gente falar em filme. O Nosso Lar teve um casamento. Então a gente ama? Sim. A gente tem uma espécie de sexo? Sim. Mas não o que a gente tem hoje na nossa matéria. É uma coisa muito mais energética, muito mais sutil. A gente precisa trabalhar usando mesmo o Nosso Lar. Trabalho gera bônus horas. Bônus horas dá direito à conversação. Bônus horas dá direito a fazer isso, fazer tudo. A gente escuta. O tempo inteiro a gente escuta. A gente sente ódio? Claro que a gente sente ódio. Quando um espírito não tão evoluído se achega junto dos seus e vê os seus brigando por alguma coisa, ele fica triste, ele se revolta. Aquele ser que tem muito dinheiro e vê os outros brigando, seus filhos, herdeiros, pelo dinheiro, ele se revolta. Talvez não com os filhos, mas com ele mesmo. Então a gente vê, fazendo uma análise nessa sequência, espírito é gente. Espírito é gente. Então, quando nós estivermos na erraticidade, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente faz encarnado. Em algumas sessões mediúnicas, a gente observa que os espíritos não percebem que eles estão desencarnados. Mas o meu negócio, e a minha família, e isso, e aquilo, como é que ficou, como é que não vai fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar. Quando se fala, muitas vezes, em obsessões, é por causa disso. Porque ele me prejudicou, e eu vou me cobrar. Mas tu desencarnou. Não, eu estou vivo. Porque a pessoa não se enxerga como morta, dentro do conceito de que a gente morre e vai ter um descanso eterno. As coisas continuam praticamente como elas são.
O que nos diferencia é o que a gente quer, o que a gente faz. Aonde que nós vamos? Nós vamos fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que somos acostumados. Se somos pessoas boas, moralmente evoluídas, honestas, a gente tem a claridade de poder buscar uma coisa melhor. Mas se a gente vive num processo obsessivo de luta, de ódio, de raiva, busca agressiva financeira, de corrupções de todas as naturezas, aonde que a gente vai? Aonde nos é natural a gente viver? Onde a gente gosta de estar? Se a gente for olhar um dependente químico, um drogado, para ele não tem problema estar na prisão. Se ele tem a droga, ele está bom. Aonde vai um drogado quando ele se desencarna? É duro, mas eles são gente. Igual a nós. Aqueles que gostam de fusarca vão procurar fusarca. Raul Teixeira coloca da seguinte forma: se nós estamos aqui reunidos e, por acaso, eu venho a desencarnar nesse exato momento, o que acontece? Há um rebuliço, uns correndo por um lado, o outro correndo para o outro, um tentando socorrer, o outro não sabendo o que faz, indo para o SAMU, indo para os bombeiros, uns preocupados como é que vão avisar a família, uns saem correndo porque não sabem como agir, e o espírito do desencarnado levanta, olha tudo e diz: o que está acontecendo? Ah, mas o Edson, eu estou aqui? Falem comigo. Espírito é gente. Me tratem como gente, não como um fantasma. Então a gente está rodeado de espíritos que estão nesse período entre uma encarnação e outra encarnação. O que nos diferencia é a nossa forma de vida na matéria. Porque quando a gente desencarna, a gente vai passar um período sem entender o que está acontecendo. Depois, no tempo, a gente começa a entender. E geralmente a gente vai estudar. A gente vai aprender, e aí a gente vai querer renascer, reencarnar, já com o conhecimento de que a vida continua. E aí a gente comete erros novamente, a gente desencarna, vai para um lado, vai para o outro, mas a gente continua sendo gente. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Nós continuamos sendo o Edson de quando ele encarnou há 20 mil anos atrás, mais evoluído, menos evoluído, numa formatação maior, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre. São experiências. Mas o Edson continua sendo Edson. Existe uma experiência que a gente pode pensar da água, para entender um pouco esse processo. A água, como a matéria, quando ela está inerte, ela se solidifica. A energia, quando está inerte, vira um corpo, vira matéria. Então, nós temos a água em estado sólido.
Nós temos a água em estado líquido e temos a água em estado gasoso. A gente enxerga o vapor da água quando botamos ferver na chaleira para fazer o chimarrão, passou do ponto, sai aquelas bolinhas, começa a evaporação e logo em seguida a gente não enxerga mais a água. Ela passa a ser absorvida aos nossos olhos pela natureza, pelo meio ambiente. Mas ela deixa de ser. Quando ela congela, ela fica dura, a gente consegue pegar, manusear. Deixa de ser água? Não. Quando ela está líquida, a gente não tem como segurar ela na mão. Ela escorre. Assim é a vida, ela escorre. Continua sendo água. Só que cada estado tem a sua particularidade. A água em estado sólido, nós podemos brincar com ela. Mas se a gente pegar um bloco de gelo de 20 quilos e jogar na cabeça de alguém, a gente mata. E a água? A água em estado líquido, se nós botar na mão e borrifar, a gente molha alguém. Mata a sede. Mas se nós aspirar, nós morremos afogados. Continua sendo água. Então, o processo nosso da erraticidade não é importante o que vai ser depois. O importante é o que é agora. O que nós vamos fazer com essa água? Como nós vamos agir? O que a gente faz? Nós vamos aproveitar a água para matar a sede de alguém? Ou vamos esperar ela ficar sólida para atirar em alguém? A doutrina dos espíritos, o espiritismo, ela é muito mal compreendida, ainda inclusive pelos próprios espíritos. A gente acredita que o espiritismo é a doutrina para os espíritos. Espíritos, a gente diz, nós, gente, estamos desencarnados entre uma encarnação e outra. E não é isso. A doutrina é dos espíritos para os encarnados, para as almas que estão vivas na matéria, como nós estamos. E isso faz toda a diferença. Porque se nós pegarmos todos os conceitos de reencarnação, todos os conceitos das leis divinas, as leis que regem o nosso universo, as leis que regem as nossas relações, trabalho, social, nós temos lei de destruição, lei de amor e caridade. Toda essa relação, a gente muda a nossa vida. E a gente mudando a nossa vida, quando nós adentrarmos na erraticidade, como vivos continuamos, agimos diferente. Passamos a ter a possibilidade de escolher o que a gente quer. Veja bem, se nós entrarmos em guerra, uma luta mais drástica, a tendência é que a gente passe a trabalhar com violência. E essa violência é agredindo os outros e sendo agredido pelos outros. Certo até aí? Beleza. Mas se nós tivermos a oportunidade de escolher entrar em guerra e não entrar em guerra, o que é? A gente entra em guerra, o tapa que a gente dá em alguém é o tapa que a gente recebe. Mas se a gente tem a opção de não entrar em guerra,
de não entrar em conflito. O tapa que a gente recebe, ele é um pagamento nosso, mas a gente não retribui. Teve um cara que falou isso há uns anos atrás, que disse: dai a outra face, dai a verdade, dai o conceito. Então, se a gente opta pela não belicosidade, isso faz com que, ao entrarmos no plano espiritual, a gente não necessariamente tenha que ir para um lugar onde existe essa belicosidade. Nós podemos escolher. Isso é uma lei chamada livre-arbítrio. A gente tem o direito de escolher. Eu conheci no tempo de Piá, já faz uns 4, 5 anos atrás, o pessoal que foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. E a gente conversava muito com aqueles senhores de idade, era gostoso de ouvir as historinhas deles. E um dia, falando com o senhor, ele disse assim: cara, eu nunca matei ninguém. Como nunca matou ninguém? Foi na guerra. Com todos os outros que tu falava, eles se defendiam. Eles partiam para a autodefesa, que é um direito nosso de manter a nossa vida. Defesa. Não agressão. E aquele senhor disse: não, eu me escondi numa árvore e tinha que gastar munição. Eu dava tiro. Ó, nunca atirei em ninguém. Há uma diferença de quem está na guerra obrigado a atirar, mas que não é obrigado a matar. Passa a ser uma opção. Mas e se a gente morrer nessa guerra? Eu não vou atirar no meu inimigo. E se eu morrer? Nos é dito que é melhor morrermos 1000 vezes do que matarmos uma vez só. Porque a gente paga. E quando a gente paga, a gente deixa de viver. Em toda essa nossa vivência, tudo isso que a gente fala, se resume nas nossas escolhas. Parece uma coisa tão difícil, né? Mas é esse o nosso testemunho. É isso que nós viemos fazer aqui, encarnados. Eu vou dizer que todos nós estivemos, nós vamos dizer que a maioria de nós esteve. Enquanto estávamos no plano espiritual, passamos por uma escola reencarnacionista. A gente aprendeu como é que funciona a Terra. A gente viu os nossos erros, projetamos os nossos acertos e a gente nasceu. Então nada disso é novo. Só que a matéria nos pesa e faz com que a gente escolha a matéria. A energia pensada ela é muito forte, ela exige muita energia para ela viver. Mas a opção sempre é nossa. Nós podemos nos revoltar com Deus quando alguma coisa muito ruim nos acontece. Quem de nós teria, me perdoem se tem algum caso, quem de nós teria estômago para perder um filho? Mas tem gente que perde. Isso é uma prova. Você testemunhar e continuar acreditando em Deus, sem saber o porquê que aquilo aconteceu, mas na certeza que Deus fez o que tinha que ser feito, porque Ele é soberanamente justo e bom. E dentro da sua justiça, talvez fosse necessário. E nós não compreendemos o porquê.
se nós passarmos a aceitar e não nos revoltar, já é uma grande experiência para adentrar no mundo espiritual. E como dizem, todos nós dessa vida não vamos sair vivos. Todos nós vamos adentrar no plano espiritual. Quando falece um pai, um amigo, um irmão, confiemos em Deus. Confiemos que o trabalho que foi projetado é superior à nossa capacidade de compreensão. E quando completa-se o ciclo de forma planejada, esses irmãos, ao adentrarem na erraticidade, são acolhidos de forma muito carinhosa. Porque quando nós viemos a esse planeta, nesse mundo, nessa matéria, nós somos recebidos com muito carinho, com muito amor. Teve pais, avós, tios, primos que nos receberam. Nem todo mundo veio no mesmo momento. Eles vieram nos acolher, nos dar boas-vindas, nos dizer assim, ó, calma, a vida é dura, mas nós estamos contigo. Conta com o tio, conta com a tia, conta com o vô, conta com a avó. E Deus, soberanamente justo e bom, não ia deixar que quando nós partíssemos para o lado de lá, retornando à nossa casa, nós também não fôssemos acolhidos. Há sempre uma preparação. Os bons espíritos estão nos acolhendo. Os avós, os pais de outras encarnações, os irmãos, os cônjuges, nós somos recebidos na erraticidade. Não seja uma preocupação nossa o que vai acontecer quando a gente chegar. Porque nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus, Jesus, os bons espíritos nos acompanham em cada instante da nossa vida. Basta nós confiarmos, acreditarmos que a coisa está acontecendo conforme planejado, mesmo no sendo duro. E aqueles entes nossos que foram da mesma forma que nós fomos, eles não estão abandonados. Se Deus é Pai, como está no livro dos Espíritos, Ele conhece cada um dos seus filhos, a cada um de nós. Ele está cuidando de cada um de nós. A erraticidade é só um processo. Da mesma forma que a encarnação é só um meio para que nós atinjamos o objetivo de nos aproximarmos de Deus, de nosso Pai. Meus amigos, se preocupemos com a vida. A vida é o dom, é o presente. O futuro nos trouxe até aqui. O passado nos trouxe até aqui. O futuro a Deus pertence. Façamos tudo o que pudermos nesse nosso presente, que é uma dádiva de Deus, para que a gente possa nos abraçar e que possamos entender o processo de que aqueles que vão são recebidos e os que vêm cabe a nós receber. Não só os nossos amigos, dos nossos semelhantes, mas também
quando a gente abraça um velhinho que esteve lá na Segunda Guerra, que já não tem mais a esposa, os filhos foram embora, é como se ele estivesse sendo abraçado pelo próprio filho. E para nós, é como se nós abraçássemos o nosso pai. Essa é a lógica, a coisa gostosa. Passamos para quem está junto a nós, tudo que for do nosso alcance. E assim, vai cada vez menos diminuindo o peso da humanidade sobre todos nós. Vamos fazer uma oração? Mais uma vez, amado Pai, querido Mestre, derrame sobre nós suas bênçãos, de forma de paz e de equilíbrio. Apazigue os nossos corações, as nossas células sejam energizadas e que possamos sentir a Tua presença, amado Mestre, nos envolvendo como um abraço. E agora, possuídos de todo esse carinho e da nossa possibilidade de julgar, de decidir em forma de livre-arbítrio, vamos encaminhar aqueles irmãos que nos são próximos, que nos são queridos, desencarnados ou desencarnados, eles também recebam esse abraço fraternal do nosso querido Mestre. E assim possamos espalhar a presença viva de Jesus nos corações de todos aqueles que me amam. Façamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendem. Não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, pela compreensão, pelo carinho. Uma boa semana a todos. E o pessoal já chama por paz. Um grande abraço.